Olá, pessoal. Graça e paz. Amém? Hoje a gente vai ver a lição 11. Simonton, o primeiro missionário presbiteriano em solo brasileiro. O texto básico da nossa lição é 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15. Então você vai dar aquela pausa aqui no vídeo agora, vai abrir sua Bíblia, vai ler esse texto e volta aqui para a gente continuar conversando sobre esse tema, tá bom? Bom, vamos lá. Você deu a pausa, você leu o texto, então vamos lá para a nossa lição sobre o missionário Simonton, que foi o primeiro missionário, o primeiro obreiro de Deus presbiteriano a vir para o Brasil e deixar a marca presbiteriana aqui no Brasil. Bom, vamos lá, vamos lá. Há pessoas que vivem intensamente o tempo que Deus lhe concede, servindo ao Senhor e acreditando num mundo melhor. Dessa maneira, se destacam através da entrega, da perseverança, da renúncia e do amor. Ashbel Green Simonton foi uma dessas pessoas preciosas. Ele está dizendo aqui é que há essas pessoas que se entregam inteiramente ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem levar, muitas pessoas, não todas, graças a Deus, mas há pessoas que querem levar uma vida dividida. Elas querem servir a Deus, que é bom, Deus é maravilhoso, mas elas também querem o mundo. Elas querem servir ao mundo, querem as alegrias do mundo, querem as paixões do mundo. E elas acham que dá para dividir a vida dessa maneira, né? Então, um pouquinho na igreja e bastante no mundo, né? Então, aquela vida mais ou menos assim, de segunda a sábado, a pessoa é do mundo. Os costumes do mundo, as músicas do mundo, os filmes do mundo, as novelas do mundo, as séries do mundo, os livros do mundo, as conversas do mundo, as paixões do mundo. E no domingo ela vai na igreja, né? Então isso é uma vida dividida. Eu não quero dizer que a gente é afastado do mundo num sentido de que a gente não faz uso das coisas que existem no mundo à nossa volta. Isso é uma coisa, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que negociar, você tem que conviver com pessoas que não são da mesma religião que você, mas a divisão não é a convivência, a divisão é a paixão, a divisão é o amor. Então a pessoa quer amar a Deus ao mesmo tempo que ela ama ao mundo, né? Então tem um pastor mais experiente que dizia assim para mim, né? Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Jesus. Então ele dizia assim: tem aqueles que querem ser a noiva de Jesus, mas gostam de dar uma paquerada no mundo, né? Então, aqueles que amam a Deus, efetivamente, eles têm essa vida, como citou o autor aqui sobre o Simonton, né? Essa vida de entrega completa para Deus e viver para a glória de Deus. Para falar um pouco a respeito do seu compromisso com Deus, comparo sua atitude, está falando do Simonton, comparo sua atitude de entrega referente à sua participação na missão de Deus com a atitude de entrega dos macedônios para com os pobres da Judéia. Ambas se configuram ações que identificam verdadeiras vidas cristãs. Você leu lá no texto lá, a empolgação, a dedicação dos macedônios, né? Fazendo uma coleta de dinheiro para poder ajudar os pobres ali da região da Judéia. Então, quem é esse jovem? Quem foi esse jovem? Né? Ashbel Green Simon. Tem uma fotinho dele aqui do lado, né? Ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1833, isso é século XIX, na Pensilvânia. Pensilvânia fica nos Estados Unidos. Sua pública profissão de fé foi aos 22 anos, embora tenha sido batizado aos 5 meses de idade. Aquele costume nosso que nós conversamos nas outras aulas, né? Nós batizamos as crianças e depois, quando crescem, a partir de uma idade, quando querem, fazem a sua pública profissão de fé, né? É assim que nós acreditamos, essa é a nossa doutrina
e eu acredito firmemente nisso. Eu fico sempre muito alegre quando nós batizamos as nossas crianças, porque elas fazem parte do pacto da aliança, elas são do povo de Deus. E depois, quando elas crescem, que nem vocês, elas vão lá e professam a fé. Eu acho muito bonito isso, né? Que é como se vocês, nesse momento, estivessem dizendo, né, para os pais: Pai, você me batizou quando criança e você me educou nessa fé, você me fez crescer nessa fé no meio desse povo, nessa igreja, e agora eu professo a minha fé, já não por aquilo que você me deu, mas junto com aquilo que você me deu, eu professo que eu também tenho a minha experiência com Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E Simonton seguiu esse caminho. O pai dele chamava William Simonton, era médico, político de prestígio na cidade, né, que eles moravam, no estado da Pensilvânia. A sua mãe, Marta, era filha de pastor. Simonton era caçula de uma família de 11 filhos e perdeu o pai quando tinha apenas 13 anos, muito jovem. O seu pai, quando ele era jovem, seu pai faleceu. E ainda jovem, ainda ele fazia o curso de direito e aí ele deixou, abandonou o curso de direito para fazer o curso de teologia no seminário de Princeton, né? Um seminário reformado, um seminário calvinista presbiteriano. Então, o caminho da entrega, tanto para Simonton quanto para os macedônios, havia um ponto de partida. Primeiro, eles se deram ao Senhor, 2 Coríntios 8:5, como vocês leram lá. Isso tem um significado muito importante, pois só quando há entrega do ser é que somos capazes da entrega do ter. Somente como quando nós somos totalmente do Senhor, nossa vida está de fato entregue nas mãos de Deus, é que nós somos capazes de ser verdadeiros adoradores de Deus, é que nós podemos entregar o ter, que são as nossas ações, que é a nossa vida, é a nossa dedicação a Deus. Quem não é, né, quem não é totalmente do Senhor, entregue completamente ao Senhor, não entrega o que tem, porque não entende que o que tem não é dele, né? Quem não é completamente dependente de Deus, ele acha que a sua vida pertence a si mesmo, ele acha que a sua vida gira em torno dele mesmo, das suas alegrias, das suas conquistas, dos seus prazeres, né? Ele vive dele para ele mesmo. E somente aqueles que vivem de si para o Senhor é que poderão experimentar uma verdadeira comunhão com Deus e ser aqueles que Jesus chama de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E o Simonton era um desses, né? Era um jovem entregue nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, a que ele vivia. Em outras palavras, só quem se dá de corpo e alma ao Senhor é capaz de entregar tudo, entregar o melhor. Os irmãos da Macedônia não se sentiam dignos de contribuir para participar da obra de Deus, mas tamanha era a vontade de participar que eles pediam que essa possibilidade lhes fosse criada pela graça de Deus, ou seja, que Deus lhes concedesse a graça de servir, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos, né? Aquele povo queria servir a Deus de alguma maneira, tinha o desejo de servir a Deus de alguma maneira. Então, eles foram até Paulo, falaram: Paulo, nós queremos servir, nós queremos participar, né? Nós queremos glorificar a Deus ajudando essas pessoas, né? Então, vidas que amavam ao Senhor, estavam preocupados com aqueles que passavam necessidade, e o desejo deles era participar da obra de Deus, né? Na manhã do dia 18 de junho de 1859, quando embarcou para o Brasil, o Simonton escreveu em seu diário: Estou só,
Sinto agora pela primeira vez a realidade que havia frequentemente antecipado com temor. No dia 12 de agosto de 1859, na Baía de Guanabara, fica lá no Rio de Janeiro, após 50 dias de viagem num navio mercante, escreveu em seu diário: Já me desfiz da indumentária. Indumentária é roupa, né? Já me desfiz da roupa marítima. Dei-a ao camareiro que me prestou bons serviços na viagem. Estou pronto para o desembarque. Como disse alguém, de fato ele se desfez muito mais do que a roupa de viagem. Ele se desfez do conforto e segurança do seu lar materno para se gastar e deixar-se gastar na espinhosa e gloriosa missão que abraçou. Qual era essa missão? Anunciar ao povo brasileiro que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Foi isso que Simonton veio fazer aqui no Brasil. Parece, às vezes, quando a gente ouve isso, parece pouco, né? Porque tem muitos pregadores hoje, tem muitas igrejas, para todo lugar a gente vai ter igreja evangélica, mas quando o Simonton chegou aqui no Brasil, gente, era proibido ter igreja evangélica aqui no Brasil, não tinha igreja evangélica no Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, os protestantes, os crentes, eram considerados hereges e eram perseguidos e às vezes até mesmo mortos, viu? Eles, quando morriam, não podiam ser enterrados nos cemitérios católicos, né? Tinham que criar cemitérios apropriados, não apropriados no sentido de correto, mas outros cemitérios que não estivessem nos terrenos da Igreja Católica para poder enterrar protestantes, para poder enterrar crente, porque a Igreja Católica não permitia que um crente fosse enterrado no terreno dela, não. Então não é igual hoje, né? A gente pensa, mas ele veio pregar, mas não tinha gente pregando aqui, não, não tinha igreja evangélica no Brasil. Ele é quem veio trazendo a, a pregação calvinista, protestante, presbiteriana para o Brasil, numa época em que era proibido, né? Então, esse jovem veio fazer esse trabalho de pregar a salvação em Jesus Cristo. A atitude de Simonton, antes de tudo, foi a de entrega da própria vida para que assim tivesse o privilégio de ser usado por Deus na obra. Então, esse jovem se dedicou ao trabalho do Senhor e veio, eu vou lá para o Brasil para pregar o Evangelho. E hoje cá estamos nós pregando o Evangelho também. O caminho do amor só consegue entregar, contribuir, quem pela graça de Deus aprendeu a amar. Paulo diz que aquele gesto dos macedônios provava a sinceridade do amor que eles possuíam. 2 Coríntios 8:8. É possível entregar, contribuir sem amor, mas é impossível amar sem entregar ou sem contribuir. O que ele está dizendo aqui? Que a gente pode entregar, dar alguma coisa sem querer dar, né? Lembra quando a gente era criança, que os pais mandavam a gente dividir as coisas? Tem gente que não consegue dividir até depois de grande. Mas quando era criança, às vezes você estava comendo um doce, você estava brincando com um brinquedo, o pai, a mãe, algum adulto falava assim: divide o brinquedo, dá um pedacinho do doce para outra criança, deixa a criancinha brincar, o amiguinho brincar com o seu brinquedo. E a gente não queria que brincasse. Não, 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 não. E aí era obrigado, você vai deixar assim, senão vai ficar de castigo. Aí deixava o outro brincar, mas deixava com uma má vontade, deixava com uma birra, deixava, como diz o caipira, deixava com uma raiva, porque não queria. Então, é isso que ele está dizendo aqui. A gente pode até fazer alguma coisa pelo outro sem amar, né? Mas ele diz assim, mas quem ama não consegue deixar de fazer. Essa característica de quem ama, né? Qualquer pessoa pode fazer algum favor pelo outro, obrigado, mas aqueles que amam vão fazer por si e pelos outros por amor, não por obrigação. Eles querem fazer, eles desejam fazer. Então, é assim o amor de Deus por nós, né? Deus nos ama e ele quis nos salvar. Ele quis fazer os favores e ele tem feito favores pela nossa vida.
E se nós amamos a Deus, nós não vamos fazer apenas por obrigação, mas nós vamos queremos servir, queremos estar em comunhão com o Senhor, queremos viver para, para a glória do Senhor, né? Então, ele diz assim: eu posso dar tudo o que tenho sem amor, mas se eu fui impactado pela graça de Deus e tomado pelo mesmo sentimento de Deus para com a minha vida, é impossível que eu não entregue, que eu não contribua. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e porque amou, deu o melhor, deu a primícia, ou seja, deu o seu próprio filho, né? Então, Deus é o grande exemplo daquele que, quando ama, faz, entrega, oferece, dá, serve. Jesus nos serviu na cruz do Calvário. Esse é o exemplo de amor para nós, que quando amamos, entregamos, rendemos, vivemos para a glória de Deus. Pregar o Evangelho. Então, você vê que mesmo nessa dificuldade toda, Simonton permaneceu firme à sua obra, né? Às vezes a gente pensa e ouve pessoas dizendo que a vida cristã é uma vida sem sofrimento, que deve ser uma vida só de alegrias e de vitórias. Isso aí é a mais completa bobagem, viu, gente? Quando você escuta uma pregação desse tipo, já tira. Isso aí não é bíblico, isso aí não está na Bíblia. Isso aí é a gente pegando um pedacinho da Bíblia lá para fazer canalice, né? A vida cristã, ela tem suas lutas, sim. Só que a diferença é de que quando estamos no mundo, lutamos sozinhos. Mas quando estamos em Cristo, temos a companhia do Senhor, né? Lá no Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, né? Então o salmista diz: pode ser que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelos vales de perigos, pelos vales do sofrimento, pelos vales da angústia, mas eu não vou ter medo disso, não, porque Deus está junto comigo. Ele vai atravessar esse tempo, vai atravessar essa luta, vai atravessar essa prova comigo, e por conta da presença dele, em Cristo Jesus, eu vou ser mais do que vencedor. Essa luta não vai me vencer. Eu vou vencer essa luta em nome de Jesus, porque Deus está comigo. Essa deve ser a nossa profissão de fé e essa deve ser a nossa caminhada com Deus. Mas nós só vamos ter essa fé e essa convicção se de fato estivermos caminhando com Deus, né? Quando nós fazemos alguma coisa a alguém, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Isso aí foi o próprio Jesus que disse. Ele disse que um copo d'água que a gente oferece para um necessitado, de que é como se a gente estivesse fazendo um favor para ele, viu? Um prato de comida que a gente dá para alguém, Jesus, olha, é como se você estivesse dando essa comida para mim, e você vai ser retribuído por isso, né? Simonton chegou ao Brasil solteiro como missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. 2 meses após sua chegada, escreveu em seu diário: por ser missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas, é mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Então, quando ele chegou para ser missionário, ele viu que o trabalho não era fácil, né? Que a obra era intensa, a obra é difícil. Ele disse: eu preciso me consagrar mais, buscar mais a Deus, preciso de mais santidade, porque esse trabalho aqui é muito pesado, muito tremendo, né? Depois de algum tempo, registrou: minha religião é muito morta. Minhas orações caem por terra, faltando-lhes impulso do sentimento jubiloso e vivo. Por isso vou implorar a Deus. Vou buscar a renovação da minha vocação e consciência de amor àquele cuja palavra prego. Senhor, fala comigo como fizeste com Pedro, convencendo-me da necessidade de amor e produzindo pelo poderoso comando a graça celeste que me torne capaz de alimentar os teus cordeiros, né? Então, Simon, tu imagina, já era um rapaz crente, veio ser missionário, mas quando ele chegou aqui, ele falou: eu preciso ser mais crente, preciso buscar mais o Senhor, preciso orar mais, preciso crer mais, preciso ter mais fé
para realizar essa obra. E foi isso que ele buscou fazer, né. Em julho de 1862, Simonton fez uma viagem aos Estados Unidos devido ao problema de saúde da sua mãe. Lá ele ficou um tempo e no ano seguinte ele se casou com uma moça chamada Ellen Murdoch e voltou para o Brasil 4 meses depois de casado. Em 1864 nasceu a primeira filha do casal, mas a terra ficou mais pobre com a morte da Ellen, 9 dias depois, devido a complicações de parto. Então, 9 dias depois do parto, a esposa do Simonton faleceu. Então, ficou ele aqui jovem, numa terra estranha, com uma filhinha de 9 dias sem a sua, a sua esposa. Diante do sofrimento pela perda, Simonton, a exemplo do salmista, expressa sua dor através de uma súplica, uma oração. Deus, tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida em seu caixão na salinha de entrada. Deus a levou de repente, que ando como quem sonha. Somente quem possui um profundo amor por Deus e pelas vidas que compõem o seu reino pode encontrar forças para seguir em frente diante da árdua, pesada, mas importante tarefa de pregar. O caminho da alegria. Apesar das lutas, a vida cristã é marcada pela alegria do serviço. Segundo Paulo, os macedônios manifestaram a abundância de alegria. 2 Coríntios 8:2. Não há, não há nada mais belo do que contribuir com alegria. O texto de 2 Coríntios 9:7 registra: Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, por mandamento, como fardo, não para receber alguma coisa em troca, mas com alegria. É por isso que todas as vezes que era chamado a contribuir, o povo de Israel fazia uma grande festa. Essa também deve ser a nossa atitude, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Por amor, participamos das coisas de Deus com alegria. Vidas permeadas pela alegria de servir deixam registradas na história as marcas do compromisso com a promoção de vida, né? Então a gente tem que servir ao Senhor, amando ao Senhor, e por amor ao Senhor, né? Não por interesse ou por troca, porque essas coisas de interesse e troca não funcionam com Deus. Deus não está fazendo troca conosco, Deus não está negociando nada conosco, né? Então tem gente que acha que vai conseguir fazer alguma, algum acordo com Deus, isso não existe. Deus nos serviu em Jesus Cristo por amor, sem pedir nada em troca. E nós servimos a Deus também por amor, não por negócio. Não dá certo isso. Ninguém que faz isso teve sucesso, né? Se não levarmos em conta o período de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses que passou nos Estados Unidos, Simonton viveu apenas 7 anos no Brasil, mas o suficiente para, junto com a sua equipe, deixar marcas na história do protestantismo brasileiro, através de ações expressivas, como, por exemplo, a fundação de uma igreja no Rio de Janeiro. Essa igreja existe até hoje, primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. A fundação do primeiro jornal evangélico do Brasil, chamado Imprensa Evangélica. Esse jornal hoje se chama O Estandarte. Sabe qual igreja pertence esse jornal? A nossa, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tem um jornal chamado O Estandarte, que é a continuação desse jornal fundado por Simonton lá em 1864. A organização do primeiro presbitério do Rio de Janeiro, lembra que eu falei nas outras aulas que é um presbitério? Junta várias igrejas de uma mesma denominação e forma um presbitério, né? A fundação do primeiro seminário teológico no Rio de Janeiro, em 1867,
Seminário teológico é a faculdade que forma os pastores. Em pouco tempo de ministério, numa época em que ser evangélico no Brasil era ser herege, lembra que eu falei? Havia perseguição. Simonton recebeu 70 pessoas à comunhão da igreja e ordenou ao sagrado ministério o primeiro pastor brasileiro. O primeiro pastor brasileiro foi um ex-padre que se converteu, chamava José Manuel da Conceição. Foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Aqui, só para contar para vocês um pouquinho de um fato histórico que a gente fala, da dificuldade da perseguição, em Sorocaba, né, a gente está em Piúna, Sorocaba, essa região nossa, a, a, a dificuldade de relacionamento entre católicos e protestantes, ela foi muito grande, viu? Havia muita perseguição dos católicos contra os protestantes, e acontecia aqui, em Sorocaba, por exemplo, que os crentes não podiam ser enterrados, como eu disse, não podiam ser enterrados nos cemitérios católicos. Em Sorocaba só tinha cemitério católico, e não deixava enterrar os crentes ali, não. Porque para o católico, os cemitérios, que geralmente eram ao lado ou no fundo da igreja, eram considerados terra sagrada, terra santa, e eles não podiam enterrar os crentes ali, não, porque os crentes eram considerados hereges. O que teve que fazer aqui em Sorocaba? Tem um lugar aqui chamado Fazenda Ipanema, que lá foi criado o cemitério dos protestantes. E foi o primeiro cemitério para protestante, genuinamente protestante, da América Latina que existiu. E lá naquele cemitério era que eram enterrados os crentes, né? Existe a Fazenda Ipanema até hoje, existe esse cemitério lá, mas já não tem nenhuma ossada mais lá. As ossadas foram retiradas, mas tem as lápides lá. Se um dia você for visitar a Fazenda Ipanema, que dá para ter visitação lá, você pode ver lá o lugar onde era esse cemitério, onde se enterravam os crentes aqui em Sorocaba. Conclusão: em 1867, vítima de uma febre amarela, Simonton faleceu em São Paulo, sendo seu corpo sepultado no cemitério dos protestantes. Como acontece com raras vidas, morreu achando que poderia ter feito mais. Em suas últimas anotações, no seu diário, escreveu: Não posso ir além da prece do publicano. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Os resultados desse caminho de entrega, amor e alegria percorrido por Simonton foram e continuam sendo desafiadores. O texto básico da lição reforça essa afirmação. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Tudo foi recolhido e distribuído com justiça pela medida. Deus supriu as necessidades, utilizando-se para este fim da entrega, do amor e da alegria dos macedônios, de Simonton e de tantos outros que entenderam a graça de servir. Por isso, até hoje, colhemos os frutos de uma vida consagrada que ousou dizer sim à preciosa tarefa de semear o Evangelho no solo brasileiro. Olha que benção! Se nós servimos a Deus com alegria, com amor, com dedicação, nos empenharmos em viver para a glória do Senhor e na presença do Senhor, as nossas realizações vão abençoar vidas por muitas e muitas gerações depois que nós já tivermos morrido. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Seja assim a nossa vida de comunhão com Deus também. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, leva-nos a uma vida de entrega, uma vida de dedicação, uma vida plenamente de comunhão contigo, de andar na tua presença, de servir e agradar ao Senhor, ó Deus. Que o nosso testemunho de vida, que o nosso testemunho de comunhão com o Senhor, que a nossa pregação de que só Jesus salva, ó Deus, dure e perdure
por muitos anos, mesmo quando não estivermos mais aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.